Olá, eu sou Milton Menezes, CEO do Transforme-se, a solução online sob medida para suas necessidades profissionais essenciais. Você está desenvolvendo um projeto, um trabalho já há algum tempo. Você se esforçou e quer fazer de tudo para poder conseguir entregar no prazo, conseguir realizar com sucesso aquele projeto, aquele trabalho. Quando você chega no final, prestes a terminar, você fica sabendo que tudo mudou. Seu chefe não concordou. Alguma coisa aconteceu e nada daquilo que você imaginava pôde acontecer. Você se vê então envolvido, atingido por uma profunda frustração. Você sabe lidar com essa frustração? Você sabe o que é que causa a frustração? Muitas pessoas nos procuram porque estão movidas por um período muito prolongado onde não conseguem se desligar de um momento em que se sentiram muito frustradas. Normalmente, os efeitos dessa frustração, para qualquer um de nós, é a tristeza, é o abatimento, em alguns casos a revolta conosco mesmo, porque não conseguimos, tivemos um insucesso, ou para as pessoas que nós atribuímos a causa ou a responsabilidade por esse insucesso. Mas, invariavelmente, a consequência principal da frustração é um abatimento, o desânimo e, em alguns casos, uma dificuldade de recomeçar ou de estabelecer uma nova meta, de recomeçar o nosso caminho. Como lidar então com essa frustração? Um dos primeiros passos para você aprender a lidar com a frustração é entender como ela ocorre, como ela se origina. A frustração, na verdade, ela tem a ver com uma diferença que existe entre a nossa expectativa e a realidade. Quando nós ficamos fixados naquilo que nós gostaríamos que acontecesse, nos prendemos nos benefícios daquele sucesso que nós imaginamos, nós muitas vezes não observamos que a realidade está sendo diferente. Quando então, diante de uma expectativa muito elevada, lidamos com uma realidade muito menor do que aquilo, temos essa diferença que nós chamamos normalmente de frustração. E é por isso que normalmente a frustração tem um pouco de tristeza e um pouco de raiva, mas mais tristeza do que raiva. E a tristeza vem de uma sensação de perda. Mas muitas vezes essa sensação de perda que faz com que a gente fique triste é a perda de alguma coisa que a gente gostaria de ganhar. Muitas vezes não chegamos nem a ganhar, mas nos sentimos frustrados porque não vamos poder desfrutar daquilo. Mas algumas pessoas me dizem, mas eu efetivamente perdi. Então que tipo de expectativa é essa que você está falando? A expectativa de que nós poderíamos permanecer com aquilo que nós tínhamos muito mais tempo do que a gente gostaria. A realidade mostra o fato, aquilo que de fato nós temos que aprender a lidar e aprender com aquilo. Então qual é a grande primeira lição para lidar com a frustração? É o que nós vamos fazer com ela, a partir dela. O que nós vamos escolher fazer com essa frustração? Vamos sofrer com ela ou vamos aprender com ela? O que você escolhe fazer diante da sua frustração? Para então aprender a lidar com a frustração, nós temos vários recursos no nosso site, nessa seção, que vão falar sobre cada uma dessas etapas que nós vamos apresentar para você agora. As etapas para você aprender a lidar com a frustração. A primeira etapa é: aceite o fato. Este é o primeiro passo fundamental, é preciso aceitar que o fato aconteceu, que aquele insucesso ocorreu. Se nós nos prendemos e ficamos remoendo ou ressentidos com aquilo, vamos prolongar muito mais esse sofrimento e não aproveitar aquilo que ele está trazendo de aprendizado necessário para que não tenhamos um próximo insucesso. O segundo passo é: analise o fato. Claro, a partir do momento que você aceita que o insucesso aconteceu, uma das coisas fundamentais é ter esse distanciamento e analisar o que aconteceu, o que causou para que esse sucesso se desse dessa forma, o que faltou da minha parte, será que dependia mais dos outros do que eu imaginava? Tinha algum fator que eu não previa? Analisar o fato é fundamental na resolução da sua frustração. O terceiro passo é: avalie forças e fraquezas. Quando você analisa o fato, não simplesmente vá avaliar aquilo que aconteceu, mas o que você de fato conseguiu já com aquilo. Naquilo que você pôde, quais foram as suas conquistas? O que você já tem que pode continuar usando nos seus próximos projetos? Mas também analisar as suas fraquezas. O que você acha que faltou? Faltou conhecimento, informação? Faltou a influência e a participação ou a decisão de alguma outra pessoa? Analise as fraquezas. Quais são as forças e as fraquezas que você retirou do seu insucesso?
O próximo passo é: escolha o que vai fazer agora. Diante da avaliação das forças e das fraquezas, uma pergunta importante é: você vai insistir na sua meta anterior, tentar mais uma vez para agora tentar o sucesso, ou vai simplesmente abandonar aquilo e vai buscar uma outra meta? Algumas vezes a meta anterior vai se mostrar que é inviável e que você não tinha percebido, então talvez não valha a pena insistir. Ou então não, você percebe que é uma questão de reavaliar a sua expectativa e perseguir essa nova meta ajustada. Ou então estabelecer uma outra para que você possa colocar todo o seu aprendizado numa outra conquista que vai realizar você. O próximo passo importante para aprender a lidar com a frustração é fazer a pergunta do sentido. Depois que você, então, definiu qual é a sua meta, uma pergunta que eu reputo das maiores e das mais importantes é: essa nova meta faz sentido para você? Isso porque muitas vezes a gente vê que a pessoa se prende numa meta que não faz mais sentido, o esforço que ela tem que fazer não justifica aquilo que ela de fato vai se beneficiar ou ter como realização, mas ela às vezes por orgulho, por capricho, se prende a uma coisa que não faz mais sentido. Faça essa pergunta: isso faz sentido para você? Avalie periodicamente. A partir do momento que você respondeu a pergunta do sentido e você então estabelece um novo plano para poder então buscar uma nova meta, uma nova realização, não deixe de monitorar, de se perguntar frequentemente se tudo aquilo está caminhando bem. Porque é exatamente essa comparação entre a expectativa e a realidade que vai favorecer que você faça ajustes, reavalie a sua expectativa ou até a sua forma de conduzir para que o sucesso e a frustração ela possa não acontecer de uma próxima vez. Então, você vai encontrar nessa sessão muito mais informações detalhadas sobre cada uma dessas etapas. Mais importante é você perguntar o que você quer fazer com a sua frustração. Continuar sofrendo com ela ou aprender com ela.